Fruto do Espírito Santo. É muito importante ressaltar que há diferença entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Para que nossa fé cristã seja aperfeiçoada, seja completa, é necessário o fruto do Espírito. Por definição, o fruto do Espírito é um grupo de virtudes geradas, produzidas pelo Espírito Santo do cristão. É importante atentar para o fato de ser fruto, singular, e não frutos, plural, no Espírito. Isso remete à necessidade de que todas as virtudes e manifestações devem ser únicas e totais, fazendo do cristão uma pessoa completa com estas virtudes. Ou seja, não basta ter algumas destas qualidades, mas todas, simultaneamente todas. Vejamos, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, versículo 22. Amor. Esta palavra no grego é ágape. A essência do amor não tem nada a ver com o amor humano, mas sim com o amor imutável, divino e verdadeiro, a ponto de amar até o próprio inimigo. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mateus 5, versículo 46 e 47. E mais, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14. Gozo, do grego chara, é uma grande satisfação espiritual. É estar alegre mesmo em tribulações. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, versículo 42. E mais, grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios 7, versículo 4. Paz, do grego eirene, que significa aquietar o coração. Não estar mais ansioso, é manter a calma e a tranquilidade em meio às situações adversas. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. E mais, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Longanimidade, do grego mactonúmia, que significa paciência, demorar-se em irar, tolerância e calma para enfrentar as adversidades. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina e modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, versículo 1 e 2. Benignidade, do grego Christostes, é a disposição que a pessoa tem em seu caráter de querer bem a todos e não magoar ninguém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3, verso 12. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, versículo 32. Bondade, do grego agathosune. A bondade é quando alguém pratica o bem, ou seja, é o verdadeiro amor colocado em prática. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, versículo 10. Fé, do grego pistis, é confiar com fidelidade, é tratar com honestidade, compromisso e fidelidade, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, versículo 17. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. É importante lembrar aqui que, embora a fé seja um aspecto muito importante do fruto do Espírito, ela, porém, pode perder seu valor se não for acompanhada de obras, como sugere Tiago em Tiago 2, verso 14 e 16. Mansidão, do grego pautes, não significa ter atitudes inertes, mas é sujeitar-se a algumas situações, ainda que estas envolvam atitudes enérgicas em certas ocasiões. Podemos enxergar este contexto no impasse entre Paulo e Marcos. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado de Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Atos 15, versículo 37 e 39. Apesar desta pequena contenda inicial, podemos ver posteriormente que não foi nutrido qualquer sentimento de cólera entre Paulo e Marcos. Muito pelo contrário, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Como observamos, a mansidão está inerente, ligada ao exercício do ministério, mormente na evangelização, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Temperança é também chamada de domínio próprio. É a capacidade que a pessoa tem de se controlar, e isto se refere a todo o tipo de controle sobre os desejos, paixões e impulsos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3, verso 2. E mais, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12.